Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixou que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem dois temas hoje. Um, sobre a primeira leitura de Jó, que é uma leitura da vida de todos os tempos. Também os antigos não precisavam que fossem os judeus também. Tinha esse sentimento da pessoa humana, porque o sentimento religioso, ele é comum a todos os homens. Sentimento de purificação, por exemplo. Ontem estava vendo o programa lá, os índios dos Andes aqui. O sacerdote que eles têm. Então a gente vai lá para a purificação. Então, com ervas, isto e aquilo. Quer dizer, como você se sente? Ah, me sinto melhor. Então, sentimento de purificação é como uma sujeira física. Você sente necessidade de um banho. Assim você sente uma necessidade íntima, não sabe o que é de estar livre. Isto é purificação, estar livre daquilo. E aí, outros povos, todos, alguns até tinham sacrifícios humanos, matavam, ofereciam as meninas virgens como holocausto a Deus, para agraciar a Deus e ser benfeitor. Outros tipos hindus, por exemplo, no rio Ganges, vão se purificar mergulhando naquela água. Imagina, o que é aquela água suja com milhões, não são milhares, milhões de pessoas. Quer dizer, o sentimento interior é muito mais forte do que se possa pensar. Muito, muito mais forte. Nisso a gente toma conhecimento da humanidade toda. Depois vem o sofrimento. Quando as ilusões acabam. Por que ilusões? Eu lembro a primeira grande decepção da minha vida foi quando eu estava no seminário, criança. Tenho um jogo de bochas novo, tinha aparecido, de borracha. A gente infernizou a vida do reitor para comprar aquele jogo para nós. E ele comprou. A gente corria para chegar primeiro, porque quem perdesse saía fora. Com 70 crianças, então você tem que ser muito bom para ficar. E a gente lá, depois de uma semana, o jogo ficava de lado. Ninguém queria mais nada. Essas são as ilusões da vida. As coisas momentâneas. A gente fala, mas a gente vive de momentos.
Então fala, felicidade não existe. Existem momentos de felicidade. Todos arrumam desculpas para justificar aquilo do qual não tem resposta. Então se contenta, tem momentos de felicidade, mas a felicidade não pode existir. Entendeu? E aí por diante. Aí Jó, então este é o primeiro tema, depois a evangelização. Se der tempo, vamos entrar nela. Vocês conhecem bem a história, que é o pobre, o homem sofredor na vida. Primeiro, a vida o que é? É um sopro. Minha vida não passa de um sopro. Se nós considerarmos quantas gerações que passaram antes de nós e quantas gerações virão depois de nós. Se considerarmos a nossa vida, é um sopro. São as ilusões de momento, os carnavais de momento, para relaxar e acabou. Depois, quando a dor, ele fala, de noite fica angustiado. De manhã, quando levanta, fica melhor, mas depois já pensa, espera a tarde, depois a tarde que vem a noite, toda uma angústia. Então, o que é a vida do homem? Por quê? Antes ele estava bem, tranquilo, era amigo de Deus. Tanto que quando Deus falou para o demônio, olha, eu tenho um amigo muito grande na terra. Como se chama ele? Se chama Jó. Ah, é teu amigo? É. E ele sempre me agradece, todo dia, isto e aquilo. Ah, tá bom. Bom, na época em que ter muitos filhos era um dom de Deus, porque era o clã. Não existia o povo, existia o clã com muitos servos, a família. Ele tinha 7 filhos, fazenda imensa, um monte de gado, etc. Disse, tira dele os bens materiais, para ver se Jó ainda é teu amigo. E ele, tudo bem, eu te permito que você tire os bens materiais. Aí vieram os ladrões, bandidos, mataram o gado, incendiaram as fazendas e tudo, e tiraram os bens materiais. Aí, Jó, tá bom. Deus deu, Deus tirou. Seja bendito o nome do Senhor. Até aí ele chegou, tá bom. Tá vendo? Ele ainda é meu amigo. Ah, tá. Mas porque você não tocou ele nos seus afetos. Vamos subindo. Como assim? Manda morrer os filhos dele. Você vai ver. Aí estava numa festa grande, vieram os ladrões, bandidos, mataram todos os filhos, as filhas, netos. Deus deu, Deus tirou. Seja bendito o nome do Senhor. Está vendo? Ele ainda é meu amigo. Mas tudo isso é fora dele. Toca na saúde dele. Toca na vida dele. O que é dele mesmo, a sua vida. Vai ver se ele fica teu amigo. Tá bom. Só não te dou licença de matar ele. Aí uma doença pegou Jó. Conclusão desta doença, todos se afastaram dele. Foi parar no montão de esterco, no monte de esterco lá, se coçando a sarna que tinha vindo. Você sabe como é dura uma coceira. Imagina você, o corpo inteiro se coçar. Aí começou estas perguntas. O que é a vida do homem? Que aí outro dia estava ouvindo na televisão um médico que, tudo lá na cultura, todos eles falam um monte de besteirinha. Fala bem, mas um monte de besteirinha sobre religião que não entendem nada, coitados. E o médico, professor da USP, que falou, eu que trabalho na UTI, muita gente que se converte na UTI, muito mais do que pelo Espírito Santo.
Poder. Porque quando você está numa UTI, você sabe que nada presta, a não ser a vida, não é? Aí caem as ilusões. Mas é o primeiro passo do vazio interior, aquilo que a gente chama de pobreza, que não é tanto a pobreza das coisas, não é a pobreza da matéria, não é a pobreza da riqueza, é a pobreza de si, da sua maneira de pensar. O famoso achismo religioso. Eu acho. Não se comentava nos grupos de cursilho, lê o Evangelho, o que você acha? Não era assim? O que você acha? Você não acha nada. Quando você lê o Evangelho, tem que falar, acredita nisto ou não acredita? Não é acha. A filosofia do achismo. Ou você acredita naquilo, ou você não acredita naquilo. Tem que se colocar frente a frente. Porque no Evangelho, pelos fatos de Cristo que a gente vê, onde a morte, ele traz a ressurreição. A minha primeira entusiasmo, quando na catequista, estava ainda no primário, contou a ressurreição do filho da viúva. Eu fiquei abismado. Como é que pode ressuscitar o morto? Você acredita ou não acredita? Entendeu? Então, renunciar a si mesmo na doença, você perde os amigos, os bens, os filhos, tudo. Aí é a sua própria vida. Que sentido tem a sua própria vida? E olha que ele era uma pessoa religiosa. Que a gente fala, é muito religioso. Você que exerceu o diaconato, como é que é a pessoa religiosa? O que é na consideração do povo a pessoa religiosa? Qual é o conceito que se tem? Que uma pessoa é religiosa. Muito Carola. Carola? Isso é a ideia? Sai da igreja, que fica sempre rezando. Isso é um estereótipo. Que fica andando na igreja, né? Que não gosta de futebol, não gosta disso, não gosta de coisa, né? Entendeu? Pessoa religiosa. É gozado, vou contar um fato da minha vida. Logo que eu me formei padre, sempre gostei de jogar futebol, até jogava relativamente bem. E não foi nem aqui no Brasil, não, porque aqui depois parei, não tinha jeito. Lá na Itália, só tinha os jovens comigo, eram muitos padres, então eu cuidava deles. O que eu fiz? Primeiro eu fui jogar futebol com eles. Segundo, aos domingos, coisa que não se via, levava todos os jovens, eu ia junto assistir o jogo do time da cidadezinha. Novidade absoluta. Até as mulheres começaram a frequentar. Levava as moças do grupo, frequentaram os jovens. Gente, nunca falei de religião para eles. Nunca. No campo onde eu ia jogar. Um dia, o pessoal do time da cidade ia jogar fora e naquela época ainda a gente estava acostumado com batina, tudo, só eu colocava um calção mais ou menos assim, de beisebol, assim, para não ser de calção curto, não, assim, de beisebol, ia jogar futebol assim. Frei, nós vamos jogar com a cidade perto, a rivalidade era terrível, você não vai jogar com o nosso time? Eu falei, bem que gostaria, mas não dá. Mas como, Frei? Vamos. Agora,
O vigário, eu não era vigário. O vigário era daqueles mentalidade fechada, tudo, não? Falei, tá bom, eu vou, para não encher o saco, vai. Vai lá, pergunta ao vigário. Se ele deixar, eu vou. Olha, 10 minutos foram correto, voltaram 10 minutos. Olha que o vigário, o padre Begérica, deixou. Falei, deixou? Não acredito. Aí quando subi, falei, escuta, o pessoal me convidou para jogar futebol com eles, você deixou? Deixei, sim. Mas eu tenho missa naquele horário, porque naquela época, cada um tem a missa da tarde, era minha do domingo. Não tem problema, eu rezo a missa por você. Falei, bom, escuta, eu não entendo nada, me explique por quê. Falou, escuta, eu fiz tantas coisas para atrair os jovens para a igreja. Você, com este bendito futebol, me encheu a igreja de jovens. Mas não pelo futebol, porque eles viam que se podia ser cristão em qualquer lugar que você estivesse. O fato de ser carola. Entendeu? Isso eu estou explicando. O conceito totalmente errado de uma pessoa religiosa. O Evangelho é isto, é ter Deus no coração. Onde você for, e você tem Deus no coração, você está levando o Evangelho, porque o Evangelho é o quê? Deus. Deus feito homem. E se eu vou à igreja, como desde aquela época, eu fiz uma regra para mim, fora dos horários de oração e obrigações que tinha, do ofício que o padre rezava, eu fiz para mim uma regra. Mínimo 1 hora de adoração por dia. Mínimo. Tanto que quando cheguei em Caçapava, não sei se a Lúcia, se você sabe, não? Depois me contaram, porque trabalhava o dia inteiro. E geralmente chegava, era 10 horas, 10h30, 11 horas, que ia lá na igreja rezar. Depois que eu soube que o primeiro susto que aconteceu em Caçapava, este padre reza. Era assim, Lúcia, não era? Gozado. Este padre reza. Então vê as duas coisas. Não é problema de ser carola. É problema de uma necessidade imensa, intensa de rezar para viver. Porque quando você reza, depois de um exercício, você não respira mais com a sua cabeça, não respira com seus sentimentos, você respira com a alma. E a alma é uma coisa pura que nós temos dentro. Ela te revigora. Quem é materialista, lógico, não vai entender nada de oração, mas assusta. Um padre que reza, gozado, um padre que reza. Então, nesse sentido, voltando à história de Jó, quando toca dentro dele, se pergunta, para que serve a vida ser um sopro? Se a angústia o acompanha. Depois de tudo isso, ele começou, lógico que todo o livro de Jó, se vocês quiserem, podem ler. Todas aquelas dúvidas, aquelas angústias, porque o mal, porque Deus castiga, porque outro sentimento. O que eu fiz para Deus me castigar assim? Também isso não existe, não. O que eu fiz para que Deus me castigar assim? E quem falou que Deus está te castigando? Você se queixa contra o doutor que te dá um remédio amargo ou que te faz uma cirurgia e fala, doutor, o que eu fiz para você me abrir o peito? O que eu fiz para você me dar um remédio amargo? O que eu fiz para você me tirar tudo aquilo que eu gosto? Quer viver? Te responde o médico. Quer viver?
Quero. Então, isso que eu fiz. A tua doença. Entendeu? O que eu fiz? Então Jó também se perguntava, o que eu fiz? É como milhões e milhões de pessoas se perguntam, o que eu fiz? Nada. A tua doença. E nós falamos, se repetir várias vezes, mas é difícil entrar na cabeça da gente, porque sempre aquele negócio, por hoje não pequei, PHN, não? Na Canção Nova, PHN. Autoajuda. Não vai chegar a lugar nenhum aquilo. Porque o homem não se salva por si, é Deus que salva. Deus é a vida. No entanto, nas missas, sempre nós rezamos, e no mundo inteiro, milhões de vezes se fala disso, porque tem mais ou menos quase 500 mil sacerdotes no mundo inteiro, que celebram a missa pelo menos aos domingos. Não é? Quando apresenta a hóstia, o que ele fala? Tu que tiras o pecado do mundo. Não fala, eu não pequei. Gente, vamos criar juízo. Tu que tiras o pecado do mundo. Tu que tiras o pecado do mundo. Quem que não vai ao médico quando se sente mal? Doutor, me tira esta doença. Quem que não vai? Quer dizer que tem alguma coisa falha dentro da gente, que a gente não se considera pecador. Tem alguma coisa errada. Sempre nós achamos justificativas aos nossos seres visíveis. Imagina aquilo que estão dentro de nós. Sempre. Tu que tiras o pecado do mundo. Então assim foi já. Deus o purificou, lhe tirou tudo, lhe tirou até o seu sentido da vida. O que é a vida humana? E no fim da vida termina o livro de Jó desta forma. Você sabe, não? Antes eu tinha ouvido falar de Deus. Agora eu encontrei Deus. Antes eu era devoto de Deus. Agora encontrei Deus. Então existe toda uma história. E quando você encontra Deus, você encontra tudo. A gente estava lendo no Salmo. Encontra a sabedoria. Encontra o porquê das coisas. Encontra a lógica da vida, que não é um sopro, a nossa vida, mas é vida eterna, diferente de um sopro. É gozado. Civilização humana e civilização cristã. O mundo moderno acha o máximo, porque a Idade Média do ser humano agora é país civilizado, porque a Idade Média subiu de 55 anos para 74, para 75, não é isso? Um monte de vezes na televisão, não é? Os países que eliminaram a mortalidade infantil que a Idade Média cresceu. Isto é civilização. Ótimo. Estou de acordo. Agora vem um Deus que fala que existe uma vida eterna. Isso não é civilização. O que é? Não é vida. Não estamos falando da mesma coisa, de uma vida. A nossa civilização dos homens é civilização porque aumentamos de 10 anos a duração da nossa vida sobre a Terra.
E vem o próprio Deus que nos oferece uma vida que seja eterna. Isso nos chama do quê? De carolice. Acho que nós perdemos o foco daquilo que é o Evangelho. Porque Jesus falou, eu tenho que anunciar o Evangelho. E qual era o seu Evangelho? Era poder sobre as doenças, poder sobre a morte, poder sobre os males, poder sobre os demônios. Não somente, mas o sentido da vida, que só uma coisa é necessária: Deus. Isso também é Evangelho. E ele demonstrou exatamente que nem os caluniadores, nem os sumos sacerdotes, nem a própria morte podia lhe tirar isto. Tanto que quando ele fala, não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas depois não pode fazer mais nada. Gente, aí que está o problema. O que você acha? Ah, não, ele falou por eufemismo, ele falou por exagero, para que quantas vezes eu vi padres até, comentaristas, não, ele fala assim para a gente viver um pouquinho daquilo. Você joga na loteria para não ganhar o dinheiro, não é? E você joga com Deus para ter um pouquinho. É o foco, gente, da existência humana que está em jogo. E depois ele nos mostra a liberdade total, livre diante da morte. Este é o Evangelho. O Deus conosco. Deus que quer fazer a história conosco. Mas onde Deus faz a história conosco? Na nossa mente. Ele não faz a história sozinho pelo mundo. É na nossa mente, nos nossos corações, no nosso corpo, nos purificando, não daquelas coisas superficiais, mas purificando daquele que é o inimigo do ser humano, que é o próprio pecado. De fato, como por um homem o pecado é a morte, pelo pecado entrou no mundo, assim por outro homem a vida entrou no mundo. Gente, se isso não é civilização, eu não sei mais o que é. Se isso não é religião, eu não sei mais o que é. Se continuarmos uma religiosidade de levantar as mãos, de gritaria, disso, daquilo, tudo bem, cada um pode se expressar como quiser, mas se dentro do teu ser não entrar Deus, aí sim, não é carolice, aí é loucura, aí é fuga. E vida não é fuga. Vida é enfrentar a realidade. Não é fuga do meu problema, é resolver o meu problema. Não é fuga da minha responsabilidade, é ser responsável por aquilo que eu faço. Isto é vida. E isto é religiosidade. A vida de Deus que veio no mundo e que quer habitar em cada um de nós, em cada parte do nosso ser, desde o corpo até a alma.